Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre Maria Santíssima, trabalhando o tema que estamos trabalhando esses dias, Maria, Mãe de Deus, aquela que deu à luz a única pessoa, Jesus Cristo, em duas naturezas. Nós vamos fazer esse 38º encontro. Hoje, nós vamos refletir um sermão de Natal do Papa Leão Magno, que governou Roma dos anos de 440 a 461. Ele foi um dos papas mais importantes da antiguidade. Nós vamos ver o terceiro sermão do Natal do Senhor. No sermão, Papa Leão afirma: por que cremos que as palavras "Quem revelará sua geração" se refere não só ao mistério segundo o qual o Filho de Deus é coeterno com o Pai, mas também ao nascimento, pelo qual o Verbo se fez carne. Lembrar o Natal de Jesus. Natal significa o dia do nascimento. O nascimento do único Jesus Cristo, Deus e homem, nascido de Maria. Continua então Papa Leão. Deus, pois, Filho de Deus, igual ao Pai, e tendo a mesma natureza que o Pai, Criador e Senhor do Universo. O Pai e o Filho não se diferem em natureza, mas tudo o que é do Pai é do Filho. Todo presente em toda parte. Ele está presente em toda parte. Ele é onipresente. E todo excedendo em tudo. Porque infinitamente maior do que tudo que foi criado. Ele excede em tudo no curso dos tempos. Porque o tempo é uma categoria da criação das criaturas e não do Criador. Esse tempo que se escoa como ele mesmo dispôs na obra da criação. E nesse tempo escolheu esse dia para nascer da bem-aventurada Virgem Maria para a salvação do mundo. Então Deus, Pai, na sua eternidade, com seu Filho coeterno com o Pai, dispôs um tempo, isto é, na realidade da criação e das criaturas, para que seu Filho pudesse nascer na realidade das criaturas, embora sendo o Criador. Isto é, o dia do nascimento de Jesus. Foi escolhido antes mesmo do tempo, antes que qualquer coisa existisse. Esse dia do nascimento já havia sido pensado na ordem da disposição da salvação que Deus Pai realizaria por meio do seu Filho amado. Numa disposição divina, no plano de salvação. O momento do nascimento não foi uma data improvisada, porque sendo Deus, ele não improvisa nada. A improvisação é um defeito da criatura, não é do Criador.
mas foi uma data pensada dentro da história da salvação, na revelação divina, em sua manifestação ao mundo. A finalidade deste nascimento é a salvação do mundo. Ele precisava ser Deus, pois só Deus pode salvar. Assim agindo, diz São Leão Magno, ele deixou intacta a virgindade de sua mãe, pois Maria não foi violada, nem mesmo na concepção do Espírito Santo. O Espírito Santo, que segundo o Evangelho de São Mateus, no sonho dado a José, ela concebeu sob uma ação divina. Não houve intervenção humana. E ela também não foi violada nem mesmo no nascimento. Continua São Leão. A Virgem não foi violada por esse nascimento. Não foi profanada pela concepção. Maria aqui é o templo em que Deus se manifesta. Como o templo dos judeus, era o lugar da presença de Deus junto do seu povo. E que no Santo dos Santos, ele se fazia presente. Maria é essa presença desse santuário, desse Santo dos Santos, onde está presente o Filho eterno de Deus, o Verbo que se fez carne. Então Maria não foi profanada na sua concepção, a fim de que se cumprisse, como diz o evangelista, que o Senhor tinha dito pelo profeta Isaías: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Chamarão com o nome de Emanuel, o que, traduzindo, significa Deus está conosco. Com efeito, por esse admirável nascimento, a Virgem Santa pôs no mundo uma única pessoa, verdadeiramente humana, verdadeiramente divina. Porque as duas substâncias, a divina e a humana, não se anulam na unidade de pessoa, este único ser Jesus Cristo, que Maria gerou e deu à luz. Isto é, vamos tentar entender um pouco. Não conservaram suas propriedades, nos diz São Leão Magno. A propriedade divina, eterna, a propriedade humana, temporal, de tal maneira que se possa fazer nelas distinções de pessoas. Porque há a realidade divina, há a realidade humana, mas elas não se anulam, mas elas se unem numa unidade de pessoa. Então não se pode separar aquilo que é divino de um lado, aquilo que é humano de outro. Se deve ver a unidade de pessoa, porque aquele que é Deus e homem é Jesus Cristo, nosso Senhor. Nasce uma tensão aqui. Maria deu à luz ao único Jesus Cristo em duas naturezas, isto é, substâncias. Essas duas naturezas, substâncias, a divina e a humana, não se misturam em Maria, na concepção. Mas as duas naturezas se mantiveram íntegras. Mas a natureza divina não conservou suas propriedades separadas, fazendo distinção em Jesus Cristo de duas pessoas, a pessoa divina e a pessoa humana. Não, isso não. Uma única pessoa em duas naturezas. Então em Jesus não existe uma pessoa divina, uma pessoa humana. Mas as naturezas em Maria se uniram no único Jesus Cristo. Uma única pessoa e não em duas. Se não podíamos dizer que em Maria
havia duas pessoas, uma divina, filho do Pai eterno, e outra humana, filho de Maria, né? Seria um erro, porque isso se opõe à fé. Em Maria foi gerado, então, uma única pessoa divina e humana, sem mistura, filho de Deus, filho de Maria, único filho de Deus e Maria. Também diz São Leão Magno: nem se pode dizer que a criatura, isto é, a humanidade, tenha sido tomada e associada ao seu Criador, de tal forma que ele, o divino, fosse o habitante e ela, a criatura, fosse a habitação. Não, a natureza divina não tomou a criatura como uma habitação, como uma veste. A realidade entre o divino e o humano em Jesus é uma realidade que se tem de ver nesta única realidade, o único Cristo Jesus. E esse único Cristo Jesus traz a natureza divina, traz a natureza humana, que agem numa unidade perfeita, porque Maria deu a luz ao mundo, Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho do homem. Também diz São Leão Magno: nem se pode dizer que a criatura, a humanidade, tenha sido tomada e associada ao seu Criador, de tal forma que ele, isto é, o divino, fosse o habitante e ela, a criatura, fosse a habitação. Não, a natureza divina não tomou a criatura como habitação. Continua São Leão: de tal modo que uma natureza, a divina, né? Então isso aqui é errado dizer. De tal modo que a natureza divina se misturasse com a outra humana. Não, não houve mistura. São distintas, né? São distintas, sem mistura. Embora nós percebemos em Cristo que uma seja recebida, isto é, a natureza divina recebida pela humanidade, e a outra, a que recebe, a humana que recebe a divindade. Então, a unidade de Cristo e a sua diversidade divina humana se encontra em tal unidade que é um só e mesmo Filho, verdadeiro homem, que se diz inferior ao Pai, e enquanto verdadeiramente Deus, se declara igual ao Pai. Então Jesus Cristo é uma única pessoa, nascido da Virgem Maria em duas naturezas distintas, mas inseparáveis pela unidade da pessoa. O único Cristo, o único Filho. Então nós vamos agora tentar trabalhar uma questão que deu muito trabalho para os padres antigos, sobre duas citações que as pessoas diziam que Jesus é inferior ao Pai. É isso que nós começamos nessa introdução. Então se afirma que Jesus é inferior ao Pai quando Jesus diz: o Pai é maior do que eu. Mas também se faz a referência à realidade da igualdade entre Pai e Filho quando Jesus diz: eu e o Pai somos uma coisa só. Nós estamos aqui em João capítulo 10, versículo 30 e João capítulo 14, versículo 28. Então vamos refletir o que o Papa Leão diz. Esta unidade, na qual a criatura está estreitamente unida ao Criador, isto é, o aspecto divino, o Filho de Deus, Filho único, tem a mesma glória do Pai e é da mesma substância do Pai. Ele tem a mesma glória do Pai. Ele não tem uma glória superior, ele não tem uma glória inferior, mas a mesma. Lembrem, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, quando Jesus, em oração, a oração sacerdotal ao Pai, diz: Pai, glorifica teu Filho, com a glória que eu tinha contigo, antes da criação do mundo. Isto é, antes que o mundo fosse criado,
o Pai e o Filho participavam da mesma e única glória. Então, não é uma glória inferior ou superior, é a mesma glória, tanto do Pai quanto do Filho. Podemos entender duas frases de Jesus. A primeira é quando Jesus, no Evangelho de João, diz: o Pai é maior do que eu. Então, nós estamos aqui em João 14, 28. E a segunda frase diz, que é um versículo: o Pai e eu somos um. João capítulo 10, versículo 30. Na condição de servo, a condição humana, que o Filho de Deus tomou no fim dos tempos, o fim dos séculos, porque os judeus esperavam para o fim da história, a renovação de toda a criação. Nós cristãos não. Nós não esperamos mais para o fim da história, porque a partir do momento em que Jesus nasce e depois morre e ressuscita, o fim dos tempos já é uma realidade presente. Não precisamos esperar o fim, porque o fim já está presente. Jesus inaugura o fim dos tempos, Então, as pessoas ficam falando, o fim do mundo vai acontecer. Não, o fim do mundo já faz parte do fim dos tempos, a partir do momento em que Jesus nasce, onde o Antigo Testamento deixa a sua realidade na história e em Cristo inicia esse último tempo, através do anúncio do Evangelho. O reino de Deus já chegou no meio de vós. Na condição de servo humano, que o Filho de Deus tomou no fim dos tempos, isto é, fim dos séculos, para nos renovar, ele é inferior ao Pai na sua humanidade. Então, segundo São Leão, quando Jesus fala isso, ele está falando enquanto a realidade humana, enquanto humana. Mas na condição de Deus divindade, que era a sua condição antes dos séculos, ele é igual ao Pai. Em seu rebaixamento humano, ele se tornou filho de mulher, sujeito à lei. Então, aqui inferior ao Pai. Mas em sua majestade divina, ele permanece o Verbo de Deus, pelo qual todas as coisas foram feitas. Esse é o argumento que nós encontramos em São Leão Magno. Santo Atanásio já tinha uma outra forma de entender. Quando ele dizia, o Pai, o Pai é maior do que eu, segundo Santo Atanásio, se refere à sua realidade ontológica, não cronológica. Cronológico está na ordem do ser. Cronológico está na ordem do tempo. Ontológico está na ordem do ser. Mas essa realidade do Pai corresponde à eternidade, à relação eterna entre Pai e Filho. Porque na realidade ontológica, o Pai é aquele que gera, o Filho é aquele que é gerado. Mas o Pai gera na eternidade. E não há uma realidade temporal entre o Pai que gera e o Filho que é gerado na eternidade. Porque senão o Filho seria um terceiro, não seria o segundo em relação ao Pai. Porque haveria uma categoria de tempo dentro dessa eternidade. E não se pode existir essa relação de tempo em Deus. Então, Santo Atanásio diz, o Pai é superior, o Pai é maior do que o Filho na sua realidade ontológica, porque a realidade paterna e a realidade daquele que foi gerado implica que há uma realidade ligada entre o Pai que gera e o Filho que é gerado. Assim, aquele que, em sua condição de Deus, fez o homem, em sua condição de servo, se fez homem. Preste atenção. Aquele que, em sua condição de Deus, o Filho de Deus é Deus, fez o homem, ele criou o homem, em sua condição de servo, quando ele assumiu a humanidade, ele se fez homem, mas um com o outro, a divindade um, com o outro a humanidade. É Deus, pelo poder da natureza, que assume, isto é,
assume a natureza humana, um com o outro, o humano com o divino. É homem pela humanidade na natureza assumida. A natureza humana é que foi assumida pelo Filho de Deus. Assim, no único Jesus Cristo, cada natureza, a divina e a humana em Jesus Cristo, conserva o que lhe é próprio, sem diminuição. O divino não diminui na sua unidade com o humano não perde a sua realidade na sua unidade com o divino. Nenhuma das naturezas perdem a unidade de pessoa. Com a condição de Deus, não suprime a condição de servo. A condição de servo não diminui a condição de Deus. Por isso, o mistério da união da força divino com a fraqueza humana, considerada a natureza humana, permite dizer que o Filho é inferior ao Pai. Então, esse aqui, voltando ao argumento de São Leão. O Filho é inferior ao Pai a partir do momento da natureza que o Verbo assumiu, né, enquanto servo, enquanto criatura. Mas a divindade, que é una, porque é um só Deus na Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, exclui toda ideia de desigualdade. O Filho é igual ao Pai. Eu e o Pai, distintos. Eu, o Filho e o Pai são distintos. O Filho é gerado, o Pai é aquele que gera. Eu e o Pai somos uma única realidade, um único ser. Aqui a eternidade não tem nada de temporal. A eternidade é a realidade do divino, e o temporal é categoria das criaturas, da criação, da natureza. Não tem nada de dessemelhante. Isto é, o Filho não é diferente do Pai, mas semelhante. Aqui, semelhante no sentido assim, de igualdade, né? Da mesma substância. Aqui há uma só vontade, uma mesma substância, e um poder igual, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E sendo um, não são três deuses, mas um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Na divindade divina e verdadeira, na Trindade divina, na Trindade divina é verdadeira e é indissolúvel. Não se separa. Então, o Filho não se separa do Pai, mesmo quando se encarna. E em Deus existe a unidade. E onde existe unidade, não pode haver diversidade. Então, Deus é um, né? Portanto, conclui São Leão, na natureza completa e perfeita de verdadeiro homem, se encarnou o verdadeiro Deus. Dizemos nosso aquilo que o Criador pôs em nós desde a origem e que ele assumiu para reparar. Ele assumiu para reparar a semelhança divina que nós perdemos pelo pecado. O que o espírito enganador introduziu e que o homem enganado aceitou, não tem nenhum traço no Salvador. Jesus não tinha pecado. E pelo fato de ter aceito, isto é, o Filho de Deus, participar das fraquezas humanas, ele, Cristo Jesus, não teve parte em nossas faltas. Ele assumiu o Filho de Deus. Então, como novo Adão, ele só podia também nascer do nova terra. Adão foi modelado do barro, né, do barro virgem. E também Maria, como essa expressão, essa imagem do barro virgem, é que deu a origem ao novo Adão. Ele assumiu o Filho de Deus a condição de servo, isto é, a humanidade, sem a mancha do pecado. Agindo assim em nosso favor, ele elevou a humanidade, mas não diminuiu a união com a humanidade. A humanidade continuou íntegra. A humanidade continuou íntegra, a divindade continuou também íntegra, numa unidade. Porque o aniquilamento, o abaixamento e a kênesis, o esvaziamento de si mesmo, de Filipenses 2, em que o invisível, a divindade, se tornou visível na humanidade, foi o abaixamento da sua misericórdia. Então, ele se
esvaziou, mas foi um abaixamento da misericórdia de Deus, não um abaixamento da sua falta de poder. Ele continuou Deus na sua realidade plena. Ele continuou Deus unido à Trindade Santa. Este é o Cristo que Maria concebeu. Este é o Cristo Jesus que Maria concebeu. Gerou e dela nasceu. Uma única pessoa em duas naturezas, divina e humana. Por isso dizemos, Jesus Cristo, Deus e homem, ele precisava ser verdadeiro Deus, pois só Deus pode salvar. Segundo, ele precisava ser verdadeiro homem, pois quem pecou foi a humanidade. E o Filho de Deus se fez homem para vencer o pecado e a pena do pecado, a morte, e nos fazer participantes da vida divina. Este é o grande mistério que Maria faz parte. Foi ela que gerou o único Cristo, o único Filho. Gerou a única pessoa em duas naturezas distintas, inseparáveis, que não se misturam, mas mantém a integridade daquilo que é próprio de cada natureza numa unidade de pessoa. E na história agiu Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo que agiu na história é Deus e homem. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.